concurseira? Tudo certinho? Tudo bonzinho? É isso aí. Mais um bloco de questões do nosso revisaço do super preparado. Porque aqui você não está preparado, não. Se você aqui está super preparado, na minha, na sua, na nossa plataforma Estou Preparado. Eu sou o professor Emanuel Tadeu, sou professor de legislação da plataforma Estou Preparado e vamos trabalhar agora nesse revisaço aí, não é? Para você, questões de direito penal e legislação extravagante. Questões essas que a gente observa aí que mais caem em concursos públicos. Então vamos pegar aquelas questões que realmente estão sempre caindo em concursos públicos. Beleza? É isso aí. Então vamos deixar de papo, né? E vamos começar a trabalhar. Então, temos aí, primeira questão, ele diz o seguinte: Fábio, ao tomar conhecimento de que seu empregado Luciano estava subtraindo valores pertencentes à empresa, chamou-o até o seu escritório e o demitiu. Nesse momento, Luciano, visando assustar Fábio, sacou sua arma, apontou para o empregador e, sabendo que a mesma estava municiada, rodou o tambor e acionou o gatilho em direção à vítima, assumindo o risco de causar a morte. A arma disparou, tendo atingido a vítima que faleceu. Nessa situação hipotética, sendo Luciano, responderá por homicídio, caracterizando-se o elemento subjetivo como sendo. Ora, o elemento subjetivo pode ser o quê? Dolo e culpa. Então, o elemento subjetivo do tipo pode ser dolo ou culpa. Ou seja, o crime pode ser doloso ou o crime pode ser culposo. Bem, o que é um crime culposo? É quando o agente ele pratica uma ação ou uma omissão e o resultado não é querido. Veja, na culpa, no crime culposo, o agente, não é? Ele pratica uma ação ou uma omissão voluntariamente, mas o resultado não é querido. Por que não é querido? Porque o resultado ocorreu por uma inobservância do dever de cuidado objetivo. Então, na culpa, o indivíduo pratica um resultado, só que esse resultado não é querido. Mas esse resultado ocorreu por uma inobservância do dever de cuidado objetivo, ou seja, ele agiu por uma negligência, uma imprudência ou uma imperícia. Aí você tem espécies de culpa. A culpa pode ser consciente, ou a culpa pode ser inconsciente, ou a culpa pode ser imprópria. O que seria uma culpa consciente? É aquela culpa que o indivíduo, ele prevê, não é? Tem uma previsão que o resultado pode ocorrer, mas ele acha que esse resultado não vai ocorrer por conta das suas habilidades. Um bom exemplo seria, rapazão, eu bebo, eu sei que se eu beber, obviamente, se eu beber, eu vou perder totalmente a minha capacidade motora. Mas tem gente que diz, se você já escutou, tem gente que diz, rapaz, quando eu bebo, eu dirijo melhor. Né? Então é aquele cara que, eu vou ser imprudente, eu estou bebendo, que isso é uma imprudência, mas as minhas habilidades como motorista vão impedir de acontecer um resultado.
Então, existe uma previsão de um resultado, mas esse cara tem certeza ou acha que não vai ocorrer esse resultado por conta de suas habilidades. A gente chama disso de culpa consciente. Na culpa inconsciente, o indivíduo ele não tem uma previsão do resultado. Embora esse resultado possa existir, ele não tem uma previsão do resultado, embora esse resultado possa existir. O que você deve entender é que na culpa não há a intenção do agente. O resultado não é querido pelo agente. É isso que vai diferenciar do dolo. No dolo, o resultado é querido pelo agente ou o agente assume o risco de produzir esse resultado. Então, esse dolo, a gente pode dizer que é um dolo, pode ser direto, quando o agente quer o resultado, ou ele pode ser eventual, quando o agente assume o risco de produzir um resultado. Ainda a gente tem outros tipos de dolo, né? Temos também o dolo alternativo, quando o agente, ele não importa para ele qual o resultado que vai ocorrer. Qualquer resultado que ocorrer, para ele é válido. Então, no dolo alternativo, qualquer resultado que ocorrer é válido. Me dá um exemplo aí, Emanuel. Bom, sim. No dolo alternativo, ele tem dois caras ali. Ele quer acertar em A, mas tem B. Ele olha assim, qualquer um dos dois que eu acertar, tá bom para mim, ou A ou B. Então, para ele, não importa o resultado. Vai haver uma pluralidade de resultados e para ele não importa qual foi o resultado que ocorreu. Já no dolo eventual, ele assume o risco de produzir um resultado. Então, na mesma situação, tem um elemento A, tem um elemento B. Ele acha, rapaz, eu quero atirar em A, mas não quero acertar em B. Mas se eu atirar, eu posso acertar em B. Mas eu vou assumir o risco de produzir esse resultado. Dolo eventual. No outro, não. Veja, no dolo alternativo eu tenho um A e tenho um B. Ele olha para A, olha para B. Rapaz, se eu atirar, eu posso acertar os dois. Poxa, tô nem aí. Não é? Tô nem aí. Eu até brinco, quando eu estou dando aula de direito penal, que para você diferenciar do dolo eventual e do dolo alternativo, você vai utilizar dois nomes pornográficos para você se ligar. É o foda-se e o fudeu. Né? No dolo alternativo é o foda-se. Tem dois caras aí. Eu quero acertar em A, mas tem B. Se eu acertar em A, eu posso acertar em B. Eu digo o quê? Foda-se. Tô nem aí. Se acertar em A ou B, tô nem aí. No dolo eventual, fudeu. Eu vejo os dois ali. Eu vejo o professor Isaqueu. Né? Vejo o professor Isaqueu e outro cara. Eu quero acertar no professor Isaqueu. Quero dar um tiro no professor Isaqueu. Mas tem outro cara. Eu olho assim, putz grilo. Se eu atirar no professor Isaqueu, eu posso acertar no cara lá B. Mas eu vou atirar. Eu vou arriscar. Aí atirei, não acertei no professor Isaqueu. Acertei no outro cara. Fudeu. Tá? Ou seja, então, no caso aqui, aí ele diz, nessa situação hipotética, Luciano responderá por homicídio. Que homicídio? Lembre-se que ele assumiu o risco de causar uma morte. Então, se ele assumiu o risco, olha aí a deixa. Aí, letra A, crime préter-doloso? Não. Emanuel, o que é um crime préter-doloso? É aquele que você tem dolo no antecedente e culpa no consequente. Como assim? Dolo quer dizer eu quero. Né? Eu quero praticar o ato. Culpa, eu não quero, mas ocorreu. O melhor exemplo de dolo, de préter-dolo, é aquele caso que o cara dá um murro. Eu só quero dar um murro. Eu só quero dar um murro no professor Isaqueu. Só um murrozinho.
Só que ele está me fazendo trabalhar dia de domingo, não é? Aqui eu com fome, jogo do Náutico passando, e ele me fazendo trabalhar. Eu estou doido para dar um murro nele. Mas eu só quero dar um murro. Eu dou um murro nele. E ele, desequilibra-se e bate com a cabeça no meu fio. Crime pré-doloso, que foi além do dolo. Dolo no início, culpa no final. B, culpa inconsciente, a gente já falou isso, né? Que é aquele cara que não tem a previsão, apesar de ser previsível, não é. Culpa consciente também não é, que é aquele que o indivíduo tem uma previsão de resultado, mas acha que não vai ocorrer. Se ele acha que não vai ocorrer, ele não quer que ocorra o resultado. Por isso que diferencia-se do dolo. Letra D, dolo direto. Não é dolo direto, que é o dolo direto quando a gente quis o resultado. Letra E, dolo eventual. Aí está certo. Porque dolo eventual é quando ele assume o risco de produzir um resultado. Então, primeira questão, letra E, dolo eventual. Segunda questão. A fim de garantir o sustento de sua família, Pedro adquiriu 500 CDs e DVDs pirata, opa aí que miséria, para posteriormente revendê-los. Certo dia, enquanto expunha os produtos para venda em determinada praça pública de uma cidade brasileira, então veja, com referência a essa situação hipotética, julgo o item subsequente. Se a conduta de Pedro não se consumar em razão de circunstâncias alheias à sua vontade, ele responderá pelo crime tentado, para o que está prevista a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Vamos ler de novo a questão? Vamos lá. A fim de garantir o sustento de sua família, Pedro adquiriu 500 CDs e DVDs piratas para posteriormente revendê-los. Certo dia, enquanto expunha os produtos para venda em determinada praça pública de uma cidade brasileira, Pedro foi surpreendido por policiais que apreenderam a mercadoria e conduziram coercitivamente até a delegacia. Veja, nesse caso aqui, ele está dizendo, se a conduta de Pedro não se consumar, ou seja, qual seria a conduta? Da venda dos DVDs. Então, pela questão, Pedro adquiriu os 500 CD e DVD, mas não vendeu. E não vendeu por quê? Porque os policiais chegaram e impediram dele consumar o delito, né? O delito de pirataria. Então, o que é que acontece, meus amigos? Nós temos aí, na verdade, o que chamamos de tentativa. Tentativa, que está prevista, né, lá no artigo 14. Então, veja, no artigo 14, no inciso 1º, ele determina o que é o crime consumado e no artigo também 14, inciso 2º, ele fala da tentativa. E o que é o crime consumado? Diz lá o artigo 14, inciso 1º, consumado quando nele se reúne todos os elementos de sua definição legal. Que definição legal? É o que a lei diz. Então, por exemplo, é homicídio quando alguém mata outro indivíduo. Por quê? Porque lá no artigo 121 diz homicídio, matar alguém. E no crime de pirataria seria vender produtos, né, que são de propriedade autoral de outra pessoa. No caso aqui, Pedro não vendeu. Não vendeu por quê? Por circunstâncias alheias à sua vontade. Então temos um crime tentado. O que é que o inciso 2º diz? Crime considera-se tentado quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Foi o que aconteceu com Pedro. E nesse caso, se o crime não é consumado, mas sim tentado, eu não posso ter a mesma pena do crime consumado para o crime tentado, porque eu não posso ter simples,
porque eu não consumi, eu estava prestes a consumir, não consumi. Então, eu não posso ter uma pena de tentativa, a mesma pena do crime consumado. Apesar de existir uma exceções em que eu vou punir o crime tentado da mesma forma que o crime consumado, chamados crimes de atentado ou crimes de empreendimento. É a exceção. Mas no caso de Pedro, o crime foi tentado. E como eu disse, para o crime tentado, não pode ter a mesma pena do crime consumado, à exceção dos crimes de empreendimento ou de atentado. Aí diz o artigo 14, inciso 2º, salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente do crime consumado diminuída de 1 a 2/3. Aí o que diz aqui a questão? Se a conduta de Pedro não se consumar em razão de circunstâncias alheias à sua vontade, ele responderá pelo crime tentado, para o que está prevista a pena correspondente ao crime consumado de 1 a 2/3. Resposta correta. Tá? Muito bem. Próxima questão. Ronaldo vinha dirigindo seu carro quando, em uma descida, percebeu que vinha em sua direção, na traseira de seu veículo, um enorme caminhão desgovernado. Em face de ter perdido a capacidade de frenagem para salvar sua vida, Ronaldo jogou o seu automóvel para o acostamento, colidindo com uma condução escolar que estava estacionada, aguardando uma criança. Logo, a conduta de Roalda, não é Roalda, disse Ronaldo, é Roalda, frente à colisão com o veículo estacionado, constitui. Aí, letra A, ele fala estado de necessidade defensivo. Letra B, estado de necessidade agressivo. Letra C, legítima defesa real. Letra D, legítima defesa putativa. Letra A, exercício regular do direito. Pessoal, vejam só. Estamos diante do que chamamos excludentes de ilicitude. O que é o excludente de ilicitude? Ora, é aquele que quando eu pratico um ato ilícito, eu não vou ser punido por essa conduta. Porque ao praticar o ato ilícito, eu estava agindo em estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular do direito e estrito cumprimento de dever legal. É o famoso LEE, L-E-E-E, legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular do direito e estrito cumprimento de dever legal. Lembra de Bruce Lee, que você lembra das excludentes de ilicitude. Então, o que é uma excludente de ilicitude? O nome já diz, ela vai excluir um ato ilícito que você praticou. Por quê? Porque eu matei alguém, por exemplo. Eu matei alguém. Opa, é homicídio. É um ato ilícito. Mas em certas situações, esse matar, que é um ato ilícito, vai ser excluído. Quando? Quando eu estou agindo em legítima defesa, por exemplo. Então, por exemplo, professor Isaqueu está querendo me matar, puxou o revólver, está querendo matar, ó. Apontou o revólver para atirar em mim, eu fui lá e atirei no professor Isaqueu. Em regra, isso seria homicídio. Mas veja, eu só atirei no professor Isaqueu porque ele, diante dessa agressão, tentou me agredir, que era atirar em mim. E, obviamente, eu não posso ficar, pode atirar, professor Isaqueu. Claro que não. Eu tenho que me defender. E fui e atirei nele, legítima defesa. Apesar dele morrer, de ter um homicídio, foi um homicídio praticado em legítima defesa, vai ser excluída a ilicitude. Mas veja, na questão, eu tenho que saber a diferença entre legítima defesa e estado de necessidade. No estado de necessidade, pessoal, eu tenho uma situação de perigo.
Na legítima defesa, eu tenho uma situação de agressão. Então, veja, no estado de necessidade, eu vou agir em estado de necessidade diante de um perigo atual. Exemplo, um tubarão, vou pegar o exemplo que mais a gente vê na doutrina. O navio afundou, só existe um bote, e esse bote só dá para uma pessoa. Aí está eu e o professor Isaqueu, somos náufragos. Só tem um bote, que só cabe um. Tu acha que eu vou deixar o professor Isaqueu subir do bote? Vou não, Neil. Vou dar-lhe. Até ele morrer, até ele afogar. Aí, ó, fiquei no bote. Estado de necessidade. Então, veja, difere o estado de necessidade para a legítima defesa. Aqui, a ideia é um perigo atual, ou seja, só cabe o bote só cabe para um, só cabe um sobrevivente aí. Só um vai sobreviver se pegar esse bote. Então não existe agressão, diferente da legítima defesa. O professor Isaqueu chegou, apontou a arma para mim e atirou. Diante de uma agressão injusta, eu vou revidar. Eu estou agindo em legítima defesa. Então a grande diferença é essa: perigo e agressão. Nesse caso aqui, não houve uma agressão. Você tem uma situação de perigo. O caminhão está vindo, ó. O caminhão está vindo e para você não morrer, para a Roalda não morrer, o que é que ela faz? Ela joga o carro em um transporte escolar. Estado de necessidade. Estado de necessidade. Só que existe dois tipos de estado de necessidade. Existe o estado de necessidade defensivo e o estado de necessidade agressivo. O defensivo é quando eu, ao agir em estado de necessidade, não provoco danos a terceiros, só a mim mesmo. Por exemplo, se Roalda jogasse o carro, não é? No poste, ou numa árvore, melhor dizendo, em uma árvore. Então seria o estado de defesa defensivo, o estado de necessidade defensivo aí. Mas aí não dá porque a árvore não causaria aí. Então, bora rebobinar aqui. No caso do cinema está pegando fogo. Aí, ó, todo mundo só tem uma porta-sala cheia de gente. O professor Isaqueu está na minha frente, eu dou uma rasteira nele, ele cai e eu entro na frente dele, ele se ferra e morre. Estado de necessidade defensivo, porque eu não atingi terceiros. Nesse daqui, o estado de necessidade é agressivo. Por quê? Para me salvar, eu atingi o terceiro. Qual foi o terceiro? O transporte escolar. Beleza? Muito bem. Então, seria a letra B aqui. Estado de necessidade agressivo. Próxima questão. Perpétuo, agente fiscal do município XXT, desvia em proveito próprio os valores decorrentes do pagamento do IPTU. Sob sua responsabilidade. Sob sua responsabilidade. Nesse caso, de acordo com as regras pertinentes aos crimes praticados contra a administração pública, previsto no Código Penal, ocorre em tese o crime de letra A, corrupção, letra B, peculato, letra C, exação, letra D, falsidade, letra E, prevaricação. Meus amigos, gente, primeiramente, nós temos aqui um crime contra a administração pública. Por quê? Porque perpétuo é agente fiscal, ou seja, ele é um servidor público, ele é um funcionário público, né, dentro de um conceito mais amplo que está lá no artigo 327 do Código Penal. E ele desvia em proveito próprio os valores decorrentes. Então, nós temos aí, no caso de desvio, que chamamos de peculato. Então, nós temos várias espécies de peculato. Nós temos o peculato furto, que é quando o indivíduo subtrai um bem.
quando ele é agente público. Então, eu trabalho em repartição, subtrair um computador. Peculato, furto. Peculato, furto. Mas, Manuel, por que não é furto apenas? Porque, quando praticado, quando um particular subtrai um bem da repartição pública, é furto. Mas quando um servidor público, um funcionário público, subtrai um bem, ele pratica o nome, isso é chamado de peculato, chamado de crime próprio. Então, o peculato é crime próprio, por quê? Porque obrigatoriamente tem que ser praticado por um funcionário público. Não é? Tem que ter uma qualidade, nesse caso, funcionário público. Então, você tem peculato furto, peculato desvio, não é? Quando desvia um bem, peculato culposo. No caso aqui, nós temos um peculato desvio, próprio nome, desvio proveito próprio. Então, ele desviou valores que ele estava sob sua responsabilidade. Temos aí peculato. Não pode ser corrupção, não é? Aí, corrupção, a gente tem corrupção ativa ou passiva. O que é corrupção ativa? Quando eu dou o famoso, aquele famoso contribuição, não é? A corrupção passiva é quando eu solicito. Quando eu solicito o quê? Aquele dinheirinho, não é? Então, pessoal, na corrupção ativa eu ofereço. Na corrupção passiva eu solicito. Então, na corrupção ativa eu ofereço uma gratificação, na corrupção passiva eu solicito essa gratificação, ou seja, um dinheirinho, um agradozinho, um presentinho. Excesso de exação também não seria, porque no S e também não seria falsidade, letra B, e muito menos prevaricação. Então, seria aí letra B, peculato, tá? Beleza? Vamos lá. Próxima questão. Sobre o crime de homicídio, assinala a alternativa incorreta. Homicídio. Meus amigos, vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma paradinha, já são pouco mais de 28 minutos. Se eu começar essa questão, aí vai exceder os 30 minutos. Então, vou pegar essa questão e fazer no próximo bloco. Valeu? Espera aí, já já eu volto.